Exercício 4.23 do capítulo 4 do livro Termodinâmica do Cengel. Um arranjo pistão cilindro contém 0,25 kg de gás nitrogênio, inicialmente a 130 kPa e 180 graus. O nitrogênio é então expandido isotermicamente até a pressão de 80 kPa. Determine o trabalho de fronteira realizado durante esse processo. Nesse tipo de exercício a gente tem o seguinte. A gente tem aqui um pistão, um gás aqui dentro, que está uma determinada pressão inicial e uma determinada temperatura. Essa fronteira é movimentada de forma que a pressão diminua, mas a temperatura permaneça constante, ou seja, a temperatura no estado 1 é igual à temperatura no estado 2. Nesse caso, a gente está trabalhando com um processo isotérmico. A gente tem o seguinte, a gente tem que a massa do sistema é 0,25 kg. Além disso, a gente tem que a pressão inicial é 130 kPa. Temperatura inicial 180 graus, que é a mesma coisa que 180 mais 273,15, que dá 453,15 Kelvin. E a gente tem a pressão 2, que é 80 kPa. Pede para determinar o trabalho de fronteira. A gente sabe que o trabalho é integral de PdV, indo de um volume 1 até um volume 2. Além disso, a gente sabe o seguinte, a gente está trabalhando com nitrogênio. O nitrogênio pode ser considerado um gás ideal, porque por mais que seja uma molécula que possui dois átomos, que é um átomo de nitrogênio ligado a outro átomo de nitrogênio, a gente pode supor que ele é um gás ideal para pressões relativamente baixas, que é o nosso caso. 130 kPa e 80 kPa são relativamente baixas. Então a gente tem o seguinte, se é um gás ideal, a gente tem que PV é igual a MRT. Como a nossa temperatura é constante, a gente tem que calcular o trabalho em função dessa temperatura. A gente não pode variar essa temperatura dentro dessa diferencial, ou seja, a gente tem que achar uma relação para P, onde a temperatura não é uma variável. Isolando P na equação dos gases ideais, a gente tem que P é igual a MRT dividido por V. Substituindo a equação de trabalho, a gente tem que o trabalho é integral de V1 até V2 de MRT sobre V dV. MRT são constantes, porque é diferenciado que a pressão é constante, o número, a massa não varia e o R também não varia. Então a gente tem que o trabalho é MRT integral de V1 até V2 dV sobre V. A integral de dV sobre V é o logaritmo natural. Então a gente tem que o trabalho é MRT ln, tomando os limites, V2 dividido por V1. Por que V2 dividido por V1? Quando a gente aplicasse os limites, a gente teria o seguinte. Integral de dx sobre x, indo de x1 até x2, vai ser igual a ln de x, indo de x1 até x2. Isso aqui seria ln de x2 menos ln de x1. A gente tem a propriedade do logaritmo que mostra que ln de a dividido por b é a mesma coisa de ln de a menos ln de b. Por isso que fica ln de V2 sobre V1. Então, nosso trabalho vai ser igual a MRT ln de V2 sobre V1. Porém, novamente, a gente tem que reparar o seguinte. Não foi dado volume nesse exercício. A gente poderia calcular a pressão pelo PV/nRT. Entretanto, seria muito trabalhoso, porque a gente teria que calcular o volume, não a pressão, o volume, duas vezes usando a equação dos gases ideais, PV igual a MRT. Só que a gente pode fazer o seguinte, a gente sabe que PV é igual a MRT, se a gente isolar V, a gente vai ter que MRT dividido por P igual a V. Por volume 1, a gente tem que MRT1, que é igual a T2, que é igual a T, sobre P1 é igual a V1, e V2 MRT P2. A temperatura fica só T porque a distância T é constante. Então a gente pode pegar esse valor de V1, V2 e substituir aqui dentro. Se a gente fizer
V2 dividido por V1, a gente vai ter MRT P2 dividido por MRT P1. Isso aqui fica MRT P2 vezes o inverso da fração de baixo, P1 MRT. Cortando MRT com MRT, a gente fica com P1 sobre P2. Então V2 sobre V1 é a mesma coisa que P1 sobre P2. Isso aqui é uma das relações termodinâmicas fundamentais para um gás ideal. V2 sobre V1 é igual a P1 sobre P2. Substituindo a equação de trabalho, a gente tem que trabalho é igual a MRT ln de P1 sobre P2. Foi dado para a gente a pressão, as duas pressões, foi dada a temperatura, a massa a gente tem, só falta o R. É sempre bom lembrar que o R dessas equações termodinâmicas é a constante ideal dos gases dividido pela massa molar do gás. A constante dos gases é 8,314 kJ por kmol vezes Kelvin. E a massa molar do nitrogênio ela é 28,013 kg por kmol. Esse valor está na tabela 1A do Senja. Tabela A1 ou 1A do Senja. Então a gente vai ter o seguinte: 8,314 dividido por 28,013. Isso vai ser igual a 0,9968 kJ por quilograma por Kelvin. Agora, substituindo todos esses valores na equação, a gente vai ter o seguinte, que o trabalho é igual a 0,25 kg vezes 0,2968 kJ por quilograma vezes Kelvin, vezes a temperatura que a gente achou, que é 453,15 Kelvin, vezes o Ln de 130 kPa, dividido por 80 kPa. Realizando todos os cálculos matemáticos, a gente acha que o trabalho é mais 16,32 kJ. Por que esse valor positivo? É dito no enunciado que o gás se expande isotermicamente. Quando a gente tem um gás se expandindo, a gente tem o seguinte: a gente tem nosso pistão, nosso gás aqui, ele está expandindo, ou seja, ele está forçando o pistão a subir. Quando ele força esse pistão a subir, ele realiza um trabalho sobre a vizinhança. A gente considerando o sistema somente como gás. Ele realizando um trabalho sobre a vizinhança, ele possui um valor positivo. Se o trabalho fosse realizado sobre o sistema, ou seja, a vizinhança exercendo o trabalho sobre o sistema, teríamos um valor negativo. Mas como é o sistema realizando o trabalho, o valor positivo. Então a gente fica com o valor de mais 16,32 kJ.